Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista. No mês em que Porto Alegre comemora 240 anos, no próximo dia 26, nós estamos fazendo uma série de programas sobre a cidade. Na semana passada, nós conhecemos um pouco sobre os portais Observa Poa e portoalegre.cc. Hoje nós vamos falar sobre o movimento Porto Alegre Como Vamos. E quem está aqui para conversar com a gente é o Carlos Hoffmann, membro do movimento. Carlos, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Como é que é, o que é o Porto Alegre Como Vamos? Porto Alegre Como Vamos, basicamente, é um movimento apartidário que visa criar espaços de diálogo, espaços democráticos para os cidadãos de Porto Alegre, para que eles possam interagir e debater e atuar em relação às políticas públicas e o contexto democrático da nossa cidade. E quem é que participa do movimento? Qualquer cidadão interessado. Então, não precisa ser filiado a partido político, e a gente nem incentiva isso, não precisa ser representante de alguma instituição, não precisa ser líder de associação, não precisa ter um vínculo com cargo ou com titulação, alguma coisa assim. Basta ser um interessado em construir uma cidade melhor, basta ser um cidadão, efetivamente. E como é que surgiu o Porto Alegre Como Vamos? Porto Alegre Como Vamos, ele surgiu inicialmente na iniciativa de três estudantes da URGS, né, dentre os quais o Igor Oliveira e a Caroline Dalla Chiesa, que, provocados na época pelo surgimento de movimentos como Bogotá Como Vamos, lá na Colômbia, e a Rede Nossa São Paulo, aqui de São Paulo, provocados por isso, resolveram, mas por que não temos em Porto Alegre um movimento cidadão assim? Né? E aí surgiu, a partir daí, essa ideia. Né? Bom, logo em seguida começou a se buscar pessoas que se entendiam, que queriam também fazer a mesma coisa, que queriam ir na mesma direção. Aí foi quando eu entrei e outras pessoas também se agregaram a esse movimento, que também é importante ressaltar, ele é orgânico. Né? Ele não tem uma estrutura hierárquica com chefes, presidentes, não tem nada disso. Né? Por isso que todos nós somos membros. Né? Então a gente se organiza e cada um na sua competência, no que é melhor, ajuda o movimento a estar se constituindo e estar desenvolvendo suas atividades. Explica um pouco, então, como é que funciona o trabalho do movimento, como é que é feita essa divisão? Assim, o Porto Alegre Como Vamos, ele está dividido em 5 grandes eixos. Né? Governança e financiamento, que é para, inclusive, o próprio movimento está se articulando e está se desenvolvendo. Educação política, que é a questão mais base mesmo de mudar a cultura política das pessoas, de trazer a informação política para o contexto da sociedade. Comunicação e mobilização, que é o foco na mobilização das pessoas, né, em torno de causas ou então de ações, e a comunicação do próprio grupo. Controle social e transparência, que é um eixo realmente muito interessante por lidar com a questão da transparência dos órgãos públicos ou da coisa pública em relação às pessoas, né? E o controle das pessoas, dos cidadãos da cidade, em relação àquilo que é coletivo. E tem mais um grupo, daqui a pouco eu lembro. São grupos de trabalho, é isso? São grupos de trabalho, GTs. Então esses GTs têm os seus mobilizadores, ou espécie de coordenadores, mas não no sentido hierárquico, mas no sentido de mobilizar realmente recursos, e as pessoas podem livremente estarem se inserindo em cada um deles para estar fazendo as suas atividades, ajudando, contribuindo para o movimento e, consequência, para a cidade. Aí os grupos têm datas de reunião fixa, que as pessoas podem participar, como é que... Sim, os grupos, na verdade, assim, os grupos eles são articulados à medida da disponibilidade também das pessoas. Então, por ser um processo coletivo, nós também entendemos que coletivamente nós podemos decidir as coisas, né? Inclusive datas. Mas, em regra, em geral, são reuniões quinzenais. Né? Então, por exemplo, dia 24 nós vamos ter uma reunião geral, ainda só o horário a definir, mas uma reunião geral de todos os grupos, todos os GTs que fazem parte do Porto Alegre Como Vamos. Né, inclusive aberto a qualquer pessoa que queira aderir. Só para retomar, lembrei o outro grupo, os indicadores de desenvolvimento humano da cidade, tá, que é um GT que cuida disso.
E quais são as iniciativas que o movimento propõe? São ideias que surgem a partir desses grupos? Sim, sim. Por conta do processo criativo que é levado, né, a cabo, qualquer ideia que seja trazida e articulada no grupo, entendida pelo grupo que é uma ideia adequada para a cidade, para a gente desenvolver, vai ser levada, né, vai ser colocada em ação. Atualmente a gente está num processo de debate e que justamente vai ser finalizado no dia 24, sobre algumas ações na área do controle social e transparência, com a qual eu mesmo me mobilizo mais por ter interesse maior nisto. Dentre os quais, inclusive, vão ser utilizadas vão ser necessárias uma aproximação, inclusive, com vereadores, porque vai tratar justamente dessa questão. E como é que, justamente, o movimento se propõe a fazer esse elo de ligação, né, entre as pessoas e o poder público? Como é que o poder público está vendo o movimento? O movimento, por ser um movimento independente, ele primeiramente não está atrelado a nada, né? Ele é um movimento cívico, vamos dizer assim, né, cidadão. Mas, pelo pouco que a gente tem dialogado também, porque as instituições são importantes e elas existem, a gente não tem por que ignorá-las, né? Não se tem tido nada contra, efetivamente, o movimento. Talvez também porque a gente não tenha provocado ainda rupturas maiores. Mas, por enquanto, é uma relação institucional bem tranquila. Só para te trazer um outro exemplo assim, do que a gente vai fazer de finalizar o debate no dia 24. Um projeto chamado Adote um Vereador. Esse é um projeto que a gente está buscando pessoas que queiram trabalhar em relação a esse projeto. Que projeto é esse, basicamente? É fiscalizar a atuação dos vereadores, mas de maneira autônoma, isenta e fora da estrutura, né? Então, por exemplo, a gente vai estar medindo questões como assiduidade, gastos por gabinete, projetos de lei aprovados, requerimentos, tudo que acontece de prático e de efetivo dentro do legislativo e que nós vamos estar medindo de uma forma, né, gera impacto na sociedade ou não. Então nós vamos estar debatendo, dialogando e publicizando essas questões, né, mais objetivas, como por exemplo a assiduidade, ou subjetivas, como se aquele vereador está agindo de acordo com seus princípios ou não, né, ou os princípios que ele defendeu na campanha, por exemplo. Então esse é um projeto que a gente vai estar executando ao longo do ano. O movimento propõe, então, muito que as pessoas pensem e reflitam sobre o que acontece na cidade. Sim, com certeza. Essa é a base do processo, né? Por isso, quando eu falo cidadãos, né? O cidadão ele tem que ter uma atitude reflexiva e nós fomentamos e buscamos fomentar atitudes também ativas a partir disso, né? Então, uma reflexão dialogada, coletiva também, mas que gere ação depois, né? Que gere impacto positivo para a nossa cidade. Então, não é ficar só na discussão, também tem esse objetivo de concretizar as ações, isso, fazer iniciativas práticas. Isso, exatamente. Por isso que a gente também se agrupou em GTs, porque os GTs são mais práticos e focais em determinado ponto e que induzem uma ação, né? Nosso objetivo não é ter uma discussão ideológica, não é isso. Isso tem outras câmaras, tem outros espaços que fazem muito bem o seu papel. Nosso trabalho é cidadão em ação, né? Ação, discussão, proposição e ação. Quando surgiu o movimento? Há 2 anos atrás, basicamente, né? E hoje tem quantas pessoas participando? Nós temos um grupo chamado Grupo Impulsor, que é um grupo mais ou menos de 50, 60 pessoas, até hoje deve ter um pouco mais. É bastante. Que dialogam via internet, primeiramente, né? Nós temos Facebook, site e um grupo de e-mails na internet. E depois esse grupo se encaminha para as ações presenciais, momentos presenciais como nós temos. E quais são as ações que o Porto Alegre Como Vamos já realizou, que vocês viram assim que surtiu bastante efeito, que as pessoas se engajaram bastante? Na verdade, assim, nós temos basicamente tivemos alguns encontros e alguns momentos presenciais que foram de grande valia, porque também é o seguinte, não podemos sair para a ação sem uma reflexão prévia. Só que a nossa forma também de atuar ela é a mais livre possível,
né? Não há vamos dizer assim, uma pessoa que fique lá na frente coordenando os trabalhos de uma forma mais tradicional, não. Nós criamos, em alguns encontros, nós fizemos num modelo de coworking, assim, um modelo de colaborativo, que grupos iriam debater aquilo que a eles cabia debater e que o grupo, os subgrupos, na verdade, queriam debater. É claro que nós temos esses eixos que eu te coloquei, mas de forma livre, porque é aí que as ideias surgem. E a partir dali surgiu uma série de contribuições positivas, dentre as quais uma dessas que eu te coloquei, que é o Adote um Vereador. Mas, e outras também na área da educação política, formação básica lá nas escolas, né? E por aí vai, algumas outras que ainda a gente está trabalhando melhor. Mas a partir disso, que já foi um momento de efervescência, na verdade, nós já conseguimos ter algumas definições e tocar o barco agora, né? Bom, a gente sabe que nesse tipo de ação, né, para resgatar a cidade, cuidar da cidade, unir forças sempre é bom, né? Vocês têm algum tipo de parceria com algum outro movimento, alguma outra iniciativa? Nós fazemos parte de uma rede chamada Rede de Cidades Justas e Sustentáveis, né? Inclusive um dos nossos eixos é a sustentabilidade também. E essa rede articula todas essas vários como vamos dizer assim, ou nossa algo, né, nosso São Paulo, nosso isso, meu Rio. Então todos esses movimentos que de uma forma ou de outra, seja com seu nome, atuam em prol desses objetivos maiores, né, da cidadania aplicada ao contexto prático da cidade. Então já por isso nós estamos articulados nacionalmente. Além disso, nós temos o apoio da Fundação Avina, e que também está nos ajudando a estruturação, inclusive com apoio financeiro para a nossa operacionalização, né? E inclusive, claro, estamos abertos a outras parcerias, sempre respeitando os princípios do nosso manifesto, né? De independência partidária, de independência de ideias, de liberdade, de colaboração, né? Então, apoios que venham ao encontro desses valores, com certeza vão ser bem-vindos. E as pessoas podem participar também, por exemplo, empresários que queiram investir no movimento, né? Ou então mesmo pessoas que tenham uma determinada habilidade específica e daí queiram ficar disponíveis para quando for necessária aquela determinada habilidade. Isso aí é possível? Com certeza, com certeza. É o cerne dessa questão da mobilização, né? Então, seja contribuições da forma que as pessoas ou pessoas jurídicas puderem dar, né? Um exemplo, né? Além da questão de apoio mais material, mas muitas vezes, e é o que a gente precisa mais hoje, na verdade, é a disponibilidade de tempo das pessoas. Então vamos dizer assim, tem um contador, né, que conhece a sua área, trabalha na sua área e que também quer fazer contribuir para a sua cidade, né, para a melhoria da sua vida, né? Porque contribuir para a cidade é contribuir para si mesmo. E ele pode estar nos ajudando, por exemplo, a fazer, Adote um Vereador, um controle e um entendimento maior sobre toda a questão financeira da Câmara, toda a questão financeira dos gabinetes, né? Porque quem não tem esse conhecimento fica mais difícil de entender o que é uma rubrica, para que serve, como é que é. Então, se tem um contador disponível que pode nos ajudar nisso, com o seu tempo, que não, olha, pode ser 1 hora, pode ser 5 horas, pode ser 3 horas por semana, por mês, pode ser de casa, isso é aberto, né? Advogados que queiram ajudar a analisar a relevância de leis, por exemplo, para a cidade. Nós talvez não tenhamos todo o conhecimento necessário. Então, pessoas que sejam de áreas específicas, com certeza vão nos ajudar. Mas eu não sou de nada. Também ajuda a suar, então. Então, tudo contribui para essa nossa mobilização, para o nosso movimento. E daí as pessoas interessadas então em participar devem entrar em contato? Sim, nós temos a nossa página no Facebook, né, que é só colocar lá Porto Alegre como vamos. Nós temos também o nosso site, que é o www.poacomovamos.org, e também, caso alguém queira contatar também por e-mail, pode entrar em contato com o meu próprio e-mail, que é carlos@poacomovamos.org. E quais são os próximos projetos do movimento? Então, eles vão ser definidos no dia 24, é isso, nessa reunião? Na verdade, nada impede, inclusive, que novas ideias surjam, né? A única coisa que tem que ser, basicamente, garantida é o debate, é sair de uma decisão realmente coletiva,
participativa, criativa em conjunto e que se tenha condições de operar, né? Se de repente vem um grupo que consegue abraçar uma ideia que o movimento entende como adequada, perfeito, mesmo que essa ideia surja no próprio dia 24 ou depois. Então, claro que nós já temos algumas ideias que já estamos discutindo já há mais tempo, mas nada impede, é um movimento livre, é um movimento orgânico, né? Então isso a qualquer momento, tendo condições, podemos estar agregando novas ideias a ele. Bom, você disse antes que o movimento faz parte de uma rede, né, com vários outros movimentos do país. Existe algum projeto de fazer algum tipo de iniciativa em âmbito nacional? Boa colocação, realmente, porque inclusive ontem nós tivemos uma reunião e debatemos, um dos pontos foi justamente essa mobilização em nível nacional. Te dar um exemplo focando um projeto mais prático, que é esse Adote um Vereador. O Adote um Vereador, eu posso estabelecer critérios para ranquear, para classificar os vereadores quanto à sua relevância para a cidade. Só que critérios, eles podem ser definidos de N formas. Eu posso dizer, não, mas assiduidade tem um peso X, relevância de projetos tem um outro peso. Ou definir que a assiduidade não é importante, porque importa, bom, várias coisas. E isso, pelo fato de ser algo das cidades, nós corremos o risco de ser muito local. E eu não consegui comparar a atuação dos vereadores, por exemplo, de Porto Alegre, com os vereadores de Cachoeirinha, com os vereadores de São Paulo, do Rio, e por aí vai. Então, justamente se colocou em pauta de a gente conseguir estar provocando isso nacionalmente, de ter critérios, né, seja pelo menos nos projetos, alguns dos projetos mais específicos, critérios nacionais, para que essa possibilidade de a gente comparar seja realmente efetiva e metodologicamente adequada, né, para não ter discrepâncias. Então, realmente, isso é um desafio que a gente tem a seguir. Muito bacana. Então, agora nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Gostaria de passar, então, para ti as considerações finais, que fizesse, então, o fechamento aí do movimento e convidasse também as pessoas a participarem, né, dessa luta que é em prol da cidade. Perfeito. Então, acho que como mensagem final, né, é ressaltar alguns pontos do nosso manifesto. Que o manifesto é aquele espírito que a gente quer ter, aquele espírito de valores e crenças que nós acreditamos e que é, por si só, colaborativo. As pessoas estão contribuindo e podem contribuir ainda com a formação dele. Inclusive está no site, lá para contribuição pública. Mas temos o compromisso com a democracia, temos o compromisso com o desenvolvimento sustentável, temos compromisso com as políticas públicas e com a justiça social. E também com a qualidade de vida das pessoas. Então, esses são grandes eixos que nós nos preocupamos e que estão colocados nesse momento no nosso manifesto. E pessoas que estejam inseridas dentro desse contexto, que queiram melhorar a sua vida e a vida da cidade, agindo, com certeza vão ser muito bem recebidas no Porto Alegre como vamos. Vamos passar de novo o endereço do site? www.poacomovamos.org. Muito bem, acesse aí. Carlos, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. E o TV Câmara de hoje fica por aqui. Nós continuamos com a série Porto Alegre é Demais. Até o próximo programa.